Já faziam décadas que 2 reinos guerreavam entre si. Em um desses reinos vivia a família Harmony, pai, mãe e 2 filhos gêmeos. Filhos esses que tinham como nome Lucas e Portuga. E sim, esse Lucas é o que a gente apresentou no último episódio, tá? E mesmo vivendo em meio a ataques constantes, até porque eles estavam em guerra, né? A família sempre tentava se manter unida, sempre tentava sorrir, sempre mantinha a esperança de que um dia tudo isso poderia passar e que eles poderiam ter uma vida em paz de novo. Só que não passou, só cresceu. A guerra tomou uma proporção tão grande, mas tão grande, que até mesmo as crianças e as mulheres de todo o reino foram obrigados a batalhar. Então, desde a infância, eles foram criados para serem soldados. E assim se sucedeu por 5 anos, até que o conflito chegou no auge. O reino que eles viviam e defendiam foi completamente aniquilado. O Lucas sumiu misteriosamente, porém o Portuga foi levado como prisioneiro e depois virou um cobaia. Durante 9 anos, seu corpo foi vítima de centenas de experimentos macabros que afetaram completamente seu corpo, assim ficando irreconhecível e principalmente afetando também a sua mente, fazendo com que ele fosse perdendo seus sentimentos e memórias com o tempo, ao ponto de se recordar apenas de seu idioma e de seu nome. Em uma madrugada, por descuido dos pesquisadores, ele consegue fugir. Então ele fica vagando por meses e meses e meses em busca de algum lugar para se refugiar, e ele consegue encontrar a Nova Alexandria. Lá ele é bem recebido, apesar da aparência dele e agir como ser até apático. Então, depois de um tempo, ele se muda pro Vale também, né? Ele chegou em Alexandria, mas ele resolve se mudar pro Vale. Esclarecimento sobre o Portuga para vocês. Ele não tem mais sentimentos e não se lembra de nada. Mas ele não é uma pessoa ruim. Por isso que após tudo isso ele decide lutar contra o Jeremias. O Portuga então foi enviado para batalhar contra Selênia, que é a representante da deusa do amor e da beleza, Agari. Chegando lá, ele se depara com uma enorme montanha e um caminho de cerejeiras. Quando ele começa a escalada, ele percebe que esqueletos com armadura estão protegendo o santuário. Então ele começa a lutar contra os esqueletos. Com muita dificuldade, derrota um por um. Eles eram bem fortes, só que ainda assim o Portuga conseguiu vencer. Depois dos esqueletos, ele continua a escalada rumo ao santuário, só que os desafios não param por aí. Na metade da escalada, o céu de repente se torna noturno, então novas criaturas gigantes surgem. Novamente, a batalha é árdua, mas Portuga os derrota e enfim chega ao tão orgulhoso santuário. Quando ele chega lá, ele percebe que era um lugar bem bonito, o santuário, que o aroma era doce, era até confortável. Mas só que ele vê, tipo assim, o local imediatamente se transformando na antiga casa dele. Então, ele percebe que estava no reino que ele nasceu. Nesse momento, ele começa a escutar a mãe dele na cozinha fazendo café da manhã. Ele ainda sem entender muito, olha para as mãos dele e percebe que estava completamente normal. Então, ele vai para a cozinha e vê a família dele. E continua sem entender nada, mas ele pega o pão, come e sai de casa. Então o garoto vê pessoas felizes pela rua, correndo, ele continua confuso e ainda assim continua andando. Até que de repente ele vê sua casa em chamas. As famílias que antes estavam sorrindo, agora gritavam em pavor. Portuga corre rapidamente até sua casa, e chegando lá, sua família começa a atacá-lo, dizendo que eles estariam unidos hoje se não fosse por culpa dele, mas Portuga diz que era apenas uma criança e não poderia fazer nada para mudar o que aconteceu. Ele não se sente culpado por nada, e nesse momento ele é transportado para outro local. Então agora ele estava numa cela num laboratório que ele passou 9 anos em cativeiro. Olhando para o lado, o Portuga reconhece um rosto familiar.
Aquele era Robert, o seu melhor amigo e companheiro de cela durante todos esses longos anos. Então o nosso guerreiro, ele vê que o amigo dele tava com um semblante triste, tava parecendo amargurado, e pergunta por que ele tava assim. Porque o Robert é quem sempre tava sorrindo, sempre tá tentando animar o Portuga, sempre tá tentando deixar o Portuga com esperança de que um dia tudo poderia passar. Só que então o Robert diz que tá decepcionado, porque ele sempre fez tudo pelo amigo e esse amigo agora o abandonou e deixou ele lá pra apodrecer até a inevitável morte. Então o Portuga diz que era impossível resgatar ele, porque o lugar era impenetrável. Ele só fugiu por causa de uma sorte gigantesca do destino. Ele sempre pensou em voltar, só que ele sabe que a luta pela raça humana é maior do que qualquer tipo de interesse pessoal. Então ele retorna para o santuário e vê uma linda mulher, a mais linda que ele já viu e sequer imaginou em toda a sua vida. Aquela era Selênia, a mortal mais bela de todas, a semi-deusa do amor e da beleza. Então ela anda lentamente até o guerreiro e com seu olhar usa uma técnica chamada sedução fatal, que faz com que até qualquer homem ou qualquer mulher seja completamente seduzido e cegado pelo encanto. Quando ela pensa que está prestes a vencer, ele ri, diz que já perdeu seus sentimentos e que era ridículo tentar isso contra ele. Pela primeira vez, ele ataca. A Selene então se afasta e fala que isso trouxe dor, tristeza e destruição a todos que já o amaram e todos que ele já amou. Ele foi um fardo para a família dele e abandonou até mesmo o melhor amigo. Ele não era digno nem sequer de estar vivo e ela faria um favor para o universo matando ele. Mas ainda assim, o Portuga não sentia peso de nada. Ele já não sentia nada. As palavras dela não significavam nada para ele. Ele não foi afetado por isso. Então, aplica o golpe final. Pessoal, mais um guerreiro venceu sua batalha. Agora só resta saber se os próximos guerreiros também conseguirão vencer. Vocês vão acompanhar a próxima batalha no próximo episódio de Elderwood. Rapidão, pessoal, só passando aqui no final do vídeo pra falar que esse episódio da Batalha do Portuga foi uma batalha mais envolvendo o emocional do que realmente uma batalha física de estratégia, que nem foi a última do Félix, né? Porque o Portuga é um personagem muito traumatizado e passou por várias experiências muito difíceis, né? Ele perdeu a família, ele acabou perdendo o melhor amigo, acabou sendo cobaia por 9 anos. E a Selene a todo momento atacou apenas o emocional dele com as ilusões, fazendo ele reviver todos os momentos traumáticos. E ele teve que meio que abandonar os traumas, superar, ser mais forte que o passado dele para conseguir vencer a batalha. No momento que ele conseguia superar o trauma, é quando a ilusão era quebrada. E enfim, ele conseguia vencer. Então é isso, pessoal. Acompanhem os próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado desse. E é isso. Vejo vocês semana que vem.